A dieta espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Capítulo 2. Estresse. Desde que foi promovida a diretora de criação de uma agência de publicidade, Mara vem sentindo palpitações, transpirando excessivamente e apresentando outros sintomas claros de estresse. Ela estabelece prioridades, mas os problemas não param de aparecer e a mantém em permanente estado de alerta. Depois que ela passou por uma crise de pânico, o médico lhe receitou ansiolíticos que a deixam sonolenta e não resolvem a situação. Mara terá que distinguir o que é urgente do que é trabalhado normal em sua nova função de diretora de criação. Caso não consiga, terá que pedir para voltar ao cargo anterior, com salário e responsabilidades menores. O que é o estresse? O psiquiatra Thomas Holmes definiu o estresse como um acontecimento que gera estímulos que requerem uma adaptação do indivíduo. Assim, o estresse é, por definição, qualquer circunstância que exige uma mudança de hábito. O estresse também é considerado uma resposta fisiológica. Segundo Heinz Seyl, primeiro fisiologista a adotar o termo e a descrever o fenômeno, o estresse é a resposta não específica do nosso organismo a toda demanda que recebe. Essa definição tão geral significa que qualquer exigência física, psicológica ou emocional, seja ela boa ou ruim, desencadeia uma resposta biológica do organismo que secreta determinados hormônios responsáveis pelas nossas reações ao estresse. No entanto, os últimos estudos vão além e consideram que o estresse não é apenas um estímulo ou uma resposta fisiológica. Richard Lazarus, psicólogo de Berkeley, afirmou que, se duas pessoas podem viver uma mesma situação potencialmente estressante de maneiras diferentes, é porque existem nelas diferenças individuais, como a percepção, o aprendizado e a memória, que afetam seu modo de enfrentar a situação. Portanto, a variável importante do estresse é interna e não externa. O estresse segundo Daniel Goleman. Em um capítulo do seu best-seller Inteligência Emocional, Daniel Goleman, psicólogo de Harvard, define o estresse e seus efeitos como emoções nocivas que devem ser eliminadas. Do ponto de vista evolutivo, talvez a ansiedade tenha sido útil quando cumpria a função de nos predispor a enfrentar algum tipo de perigo, mas na vida moderna ela costuma se manifestar de modo desproporcional e inoportuno. A angústia deixou de ser uma resposta de ativação perante um perigo real e se tornou uma reação diante de uma situação cotidiana, o que não passa de produto da nossa imaginação. Nesse sentido, as contínuas crises de ansiedade indicam um nível elevado de estresse, mostrando que ambos contribuem para os problemas de saúde. Ao refletir sobre o estresse e suas consequências para a saúde, sobretudo para o sistema imunológico, Goleman comenta as pesquisas realizadas pelo psicólogo Bruce McEwen. Em 1993, o periódico Archives of Internal Medicine publicou uma extensa pesquisa desenvolvida pelo psicólogo de Yale Bruce McEwen, que tratava das consequências da relação entre o estresse e a doença, uma relação que compromete a função imunológica a ponto de acelerar a metástase, aumentar a vulnerabilidade às infecções virais, estimular a formação de placas que causam a arteriosclerose, acelerar a formação de trombos que podem causar infarto, incentivar a manifestação da diabetes tipo 1 e a evolução da diabetes tipo 2 e desencadear ou agravar os ataques de asma. O estresse também pode contribuir para o surgimento de úlceras no trato gastrointestinal e piorar os sintomas da colite ulcerosa e da inflamação intestinal. Em longo prazo, até o cérebro é suscetível aos efeitos do estresse prolongado, chegando a formar lesões no hipocampo e, com isso, afetando a memória. Estudos realizados sobre doenças infecciosas, como a gripe, o resfriado e a herpes, proporcionam evidências médicas particularmente relevantes. Com frequência, ficamos expostos à ação desse vírus, mas nosso sistema imunológico costuma mantê-lo sob controle, exceto quando o estresse emocional reduz nossas defesas. Outras opiniões e referências.
Segundo o diretor do Instituto Espanhol de Pesquisas Psiquiátricas, Enrique Rojas, 54% da população sofre de estresse e ansiedade, transtornos que podem ser um trampolim para a depressão. Mas como evitá-los? Segundo Rojas, existe uma forma de evitar o que se chama de estresse de trabalho: tentar não ficar sobrecarregado, ou seja, aprender a dizer não às demandas excessivas. Psicólogo, autor e coach especializado em motivação, ansiedade e estresse, Douglas Miller escreveu um livro intitulado Don't Worry, Não Se Preocupe, no qual analisa emoções negativas como a angústia, o medo e o estresse com o objetivo de mostrar que é possível transformar essas emoções em forças positivas. É preciso aceitar que, se tentarmos coisas novas, haverá angústia ao longo do caminho. Assim, devemos considerá-la parte do processo de aprendizagem. Ao longo do livro, o autor expõe 7 aspectos da vida que provocam ansiedade: o eu, o sentido da vida, o dinheiro, os relacionamentos, o trabalho, o passar do tempo, o futuro. Segundo o Dr. Sepp Porta, professor da Universidade Karl Franzens, em Graz, Áustria, e diretor do Instituto de Pesquisa Aplicada do Estresse, em Bad Rad-Kersburg, ninguém está irremediavelmente entregue ao estresse. Existem procedimentos capazes de reduzi-lo de modo eficaz e até de evitá-lo por completo. Se aprendermos a entender o que nos dizem os hormônios do estresse que produzimos, daremos um passo fundamental para nos tornarmos mais completos e aumentarmos nossa qualidade de vida. Em Give Them Stress, Como Administrar o Estresse, Porta e Gunther Zagler afirmam, com base em sua experiência terapêutica, que o organismo sempre se encontra em um estado de estresse mínimo, que aumenta diante de determinadas situações e pode produzir um efeito benéfico ou prejudicial. Isso depende se a reação do organismo basta ou não para atender à demanda que desencadeou o estresse. Para os autores, o problema não é o estresse em si, mas nossa incapacidade de administrá-lo. Segundo as Nações Unidas, o estresse é o mal do século. No entanto, Porta e Zagler acreditam que, se ouvíssemos os pedidos dos hormônios do estresse, poderíamos aprender a dominá-lo. A sofrologia. A sofrologia é uma ciência que estuda maneiras de estimular a harmonia no ser humano através da consciência e é uma das abordagens usadas para combater o estresse. Segundo o Dr. Mário Alonso Hernández, da Sofromed, Centro de Sofrologia em Madrid, o estresse que surge do estímulo necessário para nos superarmos no trabalho, estabelecer uma relação afetiva, começar a praticar um esporte ou definir metas adequadas na vida, será sempre positivo, desde que se desenvolva de maneira harmônica. Esse estresse positivo é chamado de eustresse. O indivíduo se adapta às exigências do meio e se manifesta em forma de alegria, sucesso no trabalho, amor, afeto, bem-estar, otimismo, resistência a doenças, ou seja, se supera. Por outro lado, existe um estresse negativo, o distresse, que surge principalmente quando o organismo reage de modo exagerado, impedindo nosso desenvolvimento eficaz, apresentando-se com frequência, intensidade e persistência no organismo e, com isso, prejudicando a saúde. Para conhecer e controlar o estresse de maneira eficaz e, ao mesmo tempo, incorporar exercícios que ajudam a relaxar da forma correta, a sofrologia propõe um método de relaxamento dinâmico. Desviando o foco. No livro Libérate del Estrés, Liberte-se do Estresse, Lynn Marshall lista uma série de recursos e conselhos para relaxar e vencer o estresse, uma das grandes pragas da atualidade. Segundo a autora, relaxar é importante, pois a mente, assim como o corpo, necessita de um tempo livre adequado para descanso. Do contrário, pode ficar sobrecarregada, pois a concentração e a memória se deterioram e fica mais difícil executar até as tarefas cotidianas mais simples. Quanto mais se esforça, mais estressada e desgastada a mente fica. Para ela, uma das técnicas mais eficazes é o desvio de foco. Quando estamos muito estressados, podemos até ter consciência das nossas reações ao estresse, mas mesmo assim nos sentimos impotentes para resolvê-lo.
Nossas reações se tornam mais assertivas, mas com isso ficamos mais obcecados com elas. A pessoa sente que o estresse está aumentando e tem a impressão de que isso é inevitável. Nesses momentos, precisamos usar uma manobra de distração e, assim, desviar o foco de nós mesmos. Chamo esse método de desvio de foco porque ele induz a nos concentrarmos em algo externo e não em nós mesmos. Mesmo que dure apenas alguns segundos, já basta para nos livrarmos da autoobsessão, que estimula o estresse. A seguir, listo algumas formas de desviar o foco para afastar o estresse e a obsessão e para alcançar o relaxamento. Número 1. Ler um romance apaixonante. Mesmo que no começo sua atenção continue indo de um lado para outro, passando pelos mesmos lugares comuns estressantes de sempre, após alguns minutos a ficção acaba anulando a fonte da preocupação, que, aliás, não deixa de ser outro tipo de ficção. Número 2. Ir ao cinema. A escuridão do lugar facilita muito mais a concentração do que a TV em casa, sobretudo se escolhermos um filme instigante, pois ficaremos absortos e deixaremos as preocupações de lado. Número 3. Praticar um esporte de alto impacto. Para se exercitar, o corpo precisará canalizar todas as energias para a atividade física. É nesse momento que a mente deixa as tensões para trás e começa a fluir, de modo descontraído, com o movimento. Número 4. Meditar. No começo requer a supervisão de um instrutor, mas assim que adquirimos uma rotina, meia hora por dia basta para afastarmos o estresse e as preocupações e voltarmos às atividades do dia a dia renovados, como se tivéssemos dormido por horas. Cardápio contra o estresse. Objetivo da semana. Número 1. Durante alguns minutos, analise as situações em que é mais comum sentir seu alarme anti-estresse disparar. Número 2. Divida uma folha de papel em 2 colunas e, na primeira, anote as situações que se incluem na categoria eustresse, estresse positivo. Na segunda, as que pertencem ao distresse, estresse negativo. Número 3. Quando identificar uma reação de estresse negativo, desative-a mudando de foco. Uma alternativa é interromper por alguns minutos a atividade que está realizando e recuperar a calma respirando de forma lenta e ritmada.